Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e no vídeo de hoje eu quero falar os 27 livros que eu quero ler antes dos meus 27 anos. Eu sempre fui leitora, eu estava sempre com um livro na mão, eu sempre li bastante, porém nos últimos anos eu me desencontrei com a leitura, então eu acabei perdendo vários livros que hyparam ou que todo mundo já leu menos eu, esse tipo de coisa. Então, como este ano está sendo o meu reencontro com a leitura, por mais que não seja nenhuma idade mística, tipo o projeto da PAN, 30 antes dos 30, né? Porque 30 virou mais uma década e tudo mais. Eu tô fazendo esse projeto, inspirado no projeto dela, porque eu me reencontrei com a leitura. Então eu quero tirar livros que lançaram durante esses anos que eu não estava lendo tanto e livros antigos que eu sempre quis ler, mas eu não li por N motivos. Então essa é a minha lista de livros que eu quero ler antes dos meus 27 anos. 1984, O Nome do Vento, Lolita. Eu acho que é um livro com uma temática... Todos os livros vai ter alguma temática ou tensa ou importante a ser discutida, ou são simplesmente livros que eu deveria ter lido, mas Lolita eu acho que já é um clássico, né, de um assunto muito delicado e que eu já deveria ter lido, mas ainda não li. Eu, Robô, Me Chame Pelo Seu Nome. Eu coloquei esse livro simplesmente porque eu estou apaixonada pelo ator que fez o filme, que vai fazer Duna agora. Mas eu nem assisti o filme, nem li o livro, mas eu me apaixonei pelo ator. Eu sei que é uma história LGBTQIA+, então eu quero ler este livro, porque quando teve todo o hype do Oscar e tudo mais, eu não li e eu acho que é uma história que eu preciso conhecer. O Sol é para Todos, um clássico que deveria ter sido lido há muito tempo, mas não foi. Laranja Mecânica, que é um dos meus filmes favoritos e tá no Kindle Unlimited. Eu tenho um Kindle e acesso à internet, graças a Deus, e é um livro que eu gosto. Tá disponível, eu não preciso gastar dinheiro com isso, mas eu ainda não li. Próximo, O Conto da Aia, que também é um livro necessário, são coisas que precisamos falar sobre. Eu tô colocando em tudo quanto é projeto para ver se eu realmente leio, então em mais um projeto está O Conto da Aia, porque eu preciso ler antes de fevereiro, então vamos ler O Conto da Aia. O Hobbit é um livro que eu coloco em tudo quanto é TBR de maratonas literárias de inverno, de verão, maratona 24 horas no sleep, maratona de carnaval, maratona dos caramba 4, e todo ano eu coloco como um livro encalhado e nunca leio. Vamos ver se dessa vez, nesse projeto de reencontro com a leitura, eu me encontro apaixonada por esse universo que eu sou, pelos filmes. Então eu acho que a Terra-média é assim um universo que eu preciso conhecer dentro dos livros. E vamos ler O Hobbit e depois partir para O Senhor dos Anéis. Eu tenho fé que eu ainda vou ler esses livros. A Menina que Roubava Livros, eu não sei porque eu ainda não li esse livro, porque eu sei que é uma história que eu vou gostar. Tem a temática de Segunda Guerra Mundial, que particularmente eu gosto muito de ler livros com essa temática. É do Mark Souza, que eu amo de paixão, eu sou mensageiro. Eu não tenho nenhuma desculpa, eu não tenho nenhum motivo para não ter lido esse livro ainda. Então, vamos... esse novo início, esse novo relacionamento que eu estou tendo com a leitura, então vamos encontrar livros antigos e novos e vamos nos apaixonar por histórias que eu sei que eu vou me apaixonar, só que eu ainda não dei uma chance. O próximo livro que eu quero ler também é um livro que eu já comecei a ler algumas vezes, que é The Help. Eu acho que em português ficou a resposta. É uma história que o filme me impactou muito. Não coloquei, por exemplo, no projeto que eu estou lendo de ler um livro sobre a temática de racismo e tudo mais por semana, porque ele é escrito por uma pessoa branca,
apesar de ser a história da segregação no sul dos Estados Unidos e tudo mais, e ser uma história bem impactante, não dá para eu colocar dentro de um projeto sobre ler sobre racismo, um livro sobre isso que nem é o local de fala dela, mas o ponto de vista do livro é, sim, trazido por uma repórter branca que foi criada por uma negra, que mal e mal tinha lembranças com a mãe, então é um livro que se enquadra em um ponto de vista diferente, mas não é um livro sobre isso. Mas é um livro que eu quero ler, que eu gosto da história, eu gosto do filme. Se você ainda não assistiu esse filme, assista, mesmo que não tenha lido o livro, porque o filme é completamente maravilhoso, só atrizes fantásticas. É um livro, é um filme, uma obra de arte. Assistam. Mais um livro que eu não li porque hypou e eu não estava num momento amiga com a literatura, com a leitura, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu sei que essa autora está fazendo bastante sucesso nos últimos tempos aí, com Daisy Jones and the Six, Amores Verdadeiros e tudo mais, mas eu acho que é um livro que eu tenho disponível em uma assinatura que eu faço do Storytel. Eu tenho tanto o e-book quanto o audiobook disponível, então posso mesclar os dois formatos e eu quero ter contato com essa autora. Não sei se eu começo por Amores Verdadeiros ou por Evelyn Hugo ou por Daisy Jones, mas é uma autora que eu quero ter contato e eu coloquei porque eu acho que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, pelo hype todo, eu acho que pessoas que gostaram, eu confio bastante na opinião, porque eu tenho gostos parecidos, então é um livro que eu quero conhecer e uma autora que eu quero conhecer. Próxima leitura da lista, então, é a primeira leitura concluída deste projeto, que é O Ódio que Você Semeia, que eu li também para o meu projeto de ler um livro de autores negros sobre a temática de racismo. É um livro completamente espetacular. Eu não vou falar muito sobre ele porque vai ter uma resenha só sobre ele. Então é simplesmente um livro que você deve ler, principalmente se você for branco, não sofrer com racismo ou de qualquer tipo, para você entender um pouco mais o que é isso que pessoas passam todos os dias, em todos os cantos do mundo praticamente. Então é um livro muito bom, é um YA, então é uma escrita fluida, Angie Thomas é bem fluida, você não consegue largar o livro, é muito gostoso. Para quem está se aventurando em ler em inglês, o inglês dele é muito simples, então é uma indicação de livros para ler em inglês se você está se aventurando, e é realmente um livro muito, 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 muito bom. O próximo é um livro que eu sempre vi na minha casa, aquelas edições antigas, eu vou deixar a capa aqui, e eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca li, e eu sei que é uma história que eu provavelmente vou gostar, porque pela sinopse e tudo mais, que é Poliana, é um livro então que eu quero desde pequena ler, e por algum motivo eu ainda não li, então como eu estou me desafiando nesse projeto a ler todos esses tipos de livro, tanto que eu gostaria de ler, quanto eu preciso ler, quanto eu tenho curiosidade de ler, que eu sempre adio e nunca leio, então vamos tirar Poliana também dessa lista para ler finalmente. Próximo livro então, que também vai entrar no meu projeto de ler livros de autores negros, é Minha História, da Michelle Obama, que recentemente a Tami do Resenhando Sonhos leu e me despertou muita vontade de ler. Próximo livro, que também é um filme que eu amei e eu perdi todo o hype porque não estava em um momento leitora, que é Perdido em Marte, que é um filme que eu me apaixonei completamente e eu quero muito ler este livro. Próximo é um clássico da Disney, mas eu imagino que o livro tenha muita mais mensagem do que o filme, apesar do filme
trazer muitas mensagens, que é o Corcunda de Notre Dame, um livro de um dos meus autores preferidos, então eu acho que eu preciso conhecer mais obras dele e começar por Corcunda de Notre Dame é uma boa pedida. Próxima é um livro que também sempre esteve presente na minha casa, que minha mãe tinha uma coleção antiga, que era um livro de uma capa azul, que é Viagem ao Centro da Terra. E eu sempre tive curiosidade por esse título, porque o título me chamava atenção, mas nunca peguei para ler, então eu quero ver se neste momento eu pego finalmente para ler. Tiro à vontade da Laura, pequenininha, que mexia nos livros da mãe, de ler este livro. O próximo livro é simplesmente por ser deste autor e por ter tido hype, por eu ter escutado falar muito bem, que é o Construtor de Pontes, que tá assim, nessa lista simplesmente por causa disso, porque eu perdi todo o hype de lançamento, mas eu acompanhei pessoas falando muito bem dele e eu quero ler. O próximo livro também com temática densa, Ensaio sobre a Cegueira, que é uma sinopse que me agrada. É um livro que eu antigamente tinha medo de ler, por muitos falarem da escrita dele e tudo mais, mas eu acho que é o momento de eu sair da minha zona de conforto, ler coisas que eu tenho interesse em ler, mas não leio porque eu tenho medo. Então, para sair da minha zona de conforto, eu coloquei este livro na lista. O próximo livro é um filme que eu gosto bastante, é um livro esgotadíssimo, raríssimo, e eu encontrei esse livro em um restaurante que tem na minha cidade, que tinha livros para você levar e trocar por outros livros, que é o Perfume. É um filme que me conquistou bastante, então quando eu vi esse livro disponível para troca, eu fui de novo no restaurante só para poder trocar este livro, porque é super esgotado. Então é um livro que eu deveria ter lido, eu já comecei a ler, na verdade, tem até post-its aqui, não sei se dá pra ver, mas eu comecei a ler e eu não sei porque eu não continuei a ler, porque conheço a história, né, pelo menos o filme, e é uma temática que eu gosto, é sobre um assassino e eu gosto desse tipo de coisa e eu não faço a mínima ideia do porquê eu ainda não li este livro, mas tá aqui para desencalhar neste desafio de sair da minha zona de conforto, de desencalhar livros que eu sempre quis ler, mas não leio. Vamos tentar ler então O Perfume. Eu pedi indicações também para algumas pessoas, então uma amiga minha me indicou A Coragem de Ser Imperfeito como um dos livros favoritos dela, me desafiou a ler este livro, então vamos tirar um tempo para ler coisas que outras pessoas gostam também. Agora, um livro que eu sempre começo a ler e sempre empaco na metade, mas desta vez eu preciso terminar de ler, que é o Diário de Anne Frank. Anne Frank, eu gosto muito dela, eu pesquiso sobre ela, eu já assisti filmes e tudo mais, eu sempre chego na metade do diário e começa a ser difícil e eu acho que é por isso que eu nunca concluí essa leitura, mas eu acho que eu estou em um momento em que eu preciso parar de procrastinar livros que eu sei que vão me marcar, que eu sei que vão ser leituras incríveis, por medo do que eu vou encontrar na frente. E o Diário de Anne Frank é um clássico dos clássicos, principalmente sobre uma temática que eu gosto de estudar, que eu gosto de ler sobre. Historicamente, que é a Segunda Guerra Mundial, eu gosto de aprender. Eu acho que a gente precisa conhecer a nossa história, como diz uma frase famosa que eu não lembro realmente como é certinha a frase, que quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, tanto sobre o golpe militar, eu gosto de estudar a Segunda Guerra Mundial, são temáticas que me interessam, que me agradam, que eu quero estudar e quero aprender mais sobre. Próximo é um dos livros favoritos da minha mãe, que eu não sei nada sobre, eu sei que teve várias novelas adaptadas, que é Éramos Seis, mas ela recomendou como uma das leituras favoritas da vida dela, então coloquei na lista também para ler antes dos 27. E o último livro dessa lista é um livro favorito meu, vai ser uma releitura,
mas eu li muito nova. Eu acho que eu preciso reler agora, mais madura, mais adulta, porque eu li quando eu tinha uns 11 anos, eu acho. E é o livro favorito do meu pai, que fala: se ele tivesse lido antes de eu nascer, eu me chamaria Cosette. Não sei se minha mãe deixaria, mas também é o livro favorito dela, um dos meus livros favoritos, o livro favorito do meu pai, que é Os Miseráveis. É uma história linda, uma história impactante. Se você gosta de musicais, você precisa assistir tanto a edição de 25 anos do musical da Broadway, quanto o filme novo que tem o Ed Redmayne, o Hugh Jackman, Amanda Seyfried. É um elenco muito, muito, muito bom. É um filme espetacular, um musical lindo, é um livro. Eu espero ter estruturas para conseguir reler este livro, porque quando eu era muito nova eu não entendia muitas das coisas que se passavam aqui. E agora mais adulta eu sei que vão me doer muito mais essas coisas, mas é uma experiência que eu preciso reviver, que eu preciso viver com mais maturidade. E é um livro realmente que eu preciso reler, que eu acho que vai me marcar mais ainda agora mais adulta. E é um baita calhamaço de 1.500 páginas que eu acho que eu vou começar a ler mês que vem, se alguém quiser embarcar nessa leitura conjunta. É realmente, quem não leu, leia, quem não assistiu os musicais, assistam. Viva essa experiência intensamente, porque é espetacular. Tanto que é a única releitura desta lista, porque é algo que eu preciso fazer. Eu acho que eu não falei também. Um dos livros que eu quero ler é Fahrenheit 451, que também tá ali o mesmo motivo de eu querer ler, que de 1984. Se eu esquecer de algum livro, eu vou colocar na edição, porque a minha letra é um pouquinho confusa de se enxergar, mas estes são os livros que eu quero ler, que eu decidi ler antes dos meus 27 anos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, seguir as redes sociais e até o próximo vídeo.